Olá, condutor, condutora, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso conteúdo. Hoje trago para você 9 frases, em espanhol, e esse é o terceiro vídeo onde eu trago frases para você ir treinando e melhorando aí o seu aprendizado, vale? Aqui, a primeira frase é: tráfego, em português, permitirá que caminhões danificados sejam reparados na estrada. Como você diz essa frase em espanhol? Tráfico permitirá reparar os caminhones averiados em carretera. Tráfico, quer ver que tráfego em português e vira tráfico em espanhol. Permitirá reparar os caminhones averiados em carretera. Essas duas palavras é que nós vamos tratar nessa frase, tá? Não se preocupa com as demais ainda não, que a gente vai tratando elas em outras frases, tá? Essas duas, tráfico e averiados, que você deve se preocupar. Então, tráfico permitirá que caminhões quebrados ou danificados sejam reparados na estrada. Você diria assim em português. Em espanhol, tráfico, lembrando que não é tráfego, é tráfico, permitirá reparar os caminhones averiados em carretera. Tá bem? Segunda, França desconta 15 cêntimos, Aqui, aí acho que fala centavos, França desconta 15 centavos por litro de diesel e também ajuda os seus transportadores com 400 milhões. Estamos tendo greve aqui nesse momento, então por isso que essas frases é interessante para você ir acostumando com esse conteúdo. França bonifica 15 cêntimos, centavos em português, e cêntimos em espanhol, ou na Europa, cêntimos, é menos que euro, é cêntimos. 50 cêntimos, 40 cêntimos, abaixo de 1 euro aí é cêntimos. Então, França bonifica 15 cêntimos por litro de gasóleo, não é gasóleo, é gasóleo, e además ajuda com 400 milhões a seus transportistas. França bonifica 15 cêntimos por litro de gasóleo e además ajuda com 400 milhões a seus transportistas. São 3 palavras que nós vamos trabalhar nessa frase. Gasóleo, então diesel, tá vendo? Diesel, gasóleo. E você vai ouvir diesel também, tá? Diesel. Mas é comum usar o termo gasóleo, tá? E aqui a palavra ajuda se escreve com Y, chamado no espanhol, mas é Y, no português. Então, ajuda com 400 milhões. Milhões, você pode esquece os 2 L's e diz milhões. 400 milhões ou milhões, 400 milhões a seus transportistas. Então vamos ler a frase toda de novo. França bonifica 15 cêntimos por litro de gasóleo e además ajuda com 400 milhões a seus transportistas. E aí você pausa, vai analisando as palavras que são iguais aqui e vai aperfeiçoando o seu aprendizado. Outra é: Portugal subsidia 30 cêntimos diesel às suas transportadoras e o governo espanhol permanece indefinido nesse momento, tá? Dependendo quando você vê o vídeo, já foi tudo resolvido. Portugal subsidia 30 cêntimos el gasóleo a seus transportistas e o governo espanhol sigue sem concretar. Portugal subsidia 30 cêntimos el gasóleo a seus transportistas e o governo espanhol sigue sem concretar. Vale? Então, as palavras aqui que nós vamos pegar nessa frase é governo, que em português é governo,
E aqui se fala gobierno. E permanece indefinido. Aqui você diz sigue sem concretar. Sigue sem concretar, sem resolver. Então, a frase de novo. Portugal subsidia 30 cêntimos de diesel às suas transportadoras e o governo espanhol permanece indefinido. Nós estamos em período de guerra, o diesel está muito alto, tá havendo greve nesse momento aqui, então os governos estão subsidiando aí, né, as empresas para não parar. Então, Portugal subsidia 30 cêntimos, el gasóleo a sus transportistas e o governo espanhol sigue sem concretar. Essa frase, tá bem? Vamos lá. FENADISMER se posiciona antes da greve anunciada para segunda-feira, dia 14. Então, essa FENADISMER aqui é uma federação, né, dos transportistas aqui, então ela se pronunciou antes da greve, eles avisam antes da greve aqui, né? E como você diz isso em espanhol? FENADISMER se posiciona ante el paro anunciado para el lunes 14. FENADISMER se posiciona ante el paro anunciado para el lunes 14. Então, essa federação se posicionou, posiciona. Vamos trabalhar essas três palavras: posiciona, paro e lunes. Então, posiciona, você disse com o som de Z, posiciona. E aqui é posiciona, posiciona. É o som de S mesmo e não de Z. Posiciona. Paro, né? Parada aqui, né? Seria greve, paro. Ou huelga também, né? Greve se chama huelga. E aqui o paro, né? Anunciado para el lunes, segunda-feira, 14. Então, FENADISMAR se posiciona antes da greve anunciada para segunda-feira, dia 14. FENADISMER se posiciona ante el paro anunciado para el lunes 14. Vale? Então você vai treinando aí. A próxima é: a paralisação massiva dos transportadores de veículos continua. Então, em espanhol, continua el paro masivo de los portavehículos. Continua el paro masivo de los portavehículos. A paralisação massiva dos transportadores de veículo continua. Continua el paro masivo de los portavehículos. Porta-veículos são as cegonhas aí no Brasil, né? Os cegonheiros. Então aqui chama porta-veículos. Vale? Então, as palavras aqui é o paro, né? Paralisação, paro. E la huelga, continua a huelga, né? Huelga é greve, né? Então, continua a huelga, ou el paro. Então, continua el paro massivo de los porta-veículos, transportadores de veículos, que seriam a cegonha. Continuando. As transportadoras europeias também exigem medidas urgentes para o diesel. Então, os transportistas europeus também reclamam medidas urgentes por el paro por el diesel. Os transportistas europeus também reclamam medidas urgentes por el diesel. Diesel. Mas as palavras que a gente vai usar aqui é o também, termina com M e aqui termina com N, mas você vê que o final muda. Yeah. Também, em português, aqui, yeah. Também. Tá bem? Assim que se escreve. Urgente se escreve igual, mas em espanhol se fala urgentes. Urgentes. Então, as transportadoras europeias também exigem medidas urgentes para diesel. Os transportistas europeus também reclamam medidas urgentes por el diesel, perdão. Estou sempre confundindo aqui. Então, os transportistas europeus também reclamam medidas urgentes por el diesel. Vale? Essa é a forma correta. E vamos lá. As associações de transportadores exigem uma reunião urgente com o presidente do governo. Então, las asociaciones de transportistas reclaman una reunión urgente
al presidente del gobierno. As associações, então, las associações. As associações em português, las associações em espanhol. Então, que elas fazem? Elas exigem e aqui em espanhol você diz que reclamam, mesmo que exigir nesse contexto, tá bom? Então, as associações de transportadores exigem uma reunião urgente com o presidente do governo. As associações de transportistas reclamam uma reunião urgente ao presidente do governo. Vale? Vamos para a próxima. Governo renuncia à imposição de portagens sem consenso prévio. Ou portagem, na verdade, em português seria pedágios, né? Governo renuncia à imposição de pedágios sem consenso prévio. Então, como você diria essa frase em espanhol? El gobierno renuncia a imponer peajes sem consenso prévio. El gobierno renuncia a imponer peajes sem consenso prévio. Pode parecer difícil, mas não é. Você lê a frase e vai repetindo. Lê em português, vai repetindo em espanhol, até seu cérebro associar o que é o que. Nessa frase, renuncia, você escreve renúncia em português e em espanhol você escreve igual, mas fala renúncia. El governo renuncia a imponer peajes, que seria, eu coloquei portagens aqui, que em português, em Portugal é portagem, mas no Brasil é pedágios, né? Então, Portugal, portagens, Brasil, pedágios, mas em espanhol é peajes. Peajes, atento como se escreve e como se fala o microfone aqui, peajes. E aqui como se fala o R aqui de renúncia, tá? De novo, lendo a frase, governo renuncia à imposição de portagem sem consenso prévio. El gobierno renuncia a imponer peajes sem consenso prévio. Tá bem? Continuando, a última frase aqui para a gente finalizar. Continua o caos dos exames para ser transportador, que em Espanha é um pouco complicado para ser transportador. Aqui é muito curso, ser dono de empresa, tem que fazer uma série de cursos aqui, é bastante complicado. Então, é uma matéria aqui que continua o caos dos exames para ser transportista, que eles querem melhorar isso, né? Então, continua o caos de los exámenes para ser transportista. Continua el caos de los exámenes para ser transportista. A palavra aqui, exames em português e exámenes em espanhol, tá? Continua o caos dos exames para ser transportista. Continua el caos de los exámenes para ser transportista em espanhol. Vale? É a última frase. Espero que você tenha gostado. Continue vendo os nossos vídeos para melhorar o seu aprendizado. Hasta el próximo vídeo. Adiós!